to see you. Jeff. Claire, morning. Nice to meet you. You've had a very impressive season and a half in Formula One. So early in your career, people were saying you were the next Alonso, the new Alonso. That's how impressive your early races had been. Will you be Formula One World Champion, do you think? Esse tipo de pergunta é clichê para qualquer piloto da Fórmula 1, algo que todos os jovens pilotos se perguntam ou são perguntados em algum momento da carreira. Para Jules Bianchi e os fãs da Fórmula 1, a resposta para essa pergunta, infelizmente, nunca será respondida. Um sonho interrompido de forma trágica. O que se passou no dia 5 de outubro de 2014 mudou os rumos da Fórmula 1 para sempre. Mas o que exatamente aconteceu no circuito de Suzuka, no Japão, para interromper o sonho de Bianchi? Quais mudanças a Fórmula 1 teve de lidar desde esse acontecimento? Quais decisões foram tomadas e que conspiraram contra ele? Vamos voltar no tempo para conhecermos mais da vida de Jules Bianchi, um piloto veloz que estava no caminho de se tornar uma estrela bastante promissora da categoria mais importante do mundo, e achar uma resposta para... Jules Bianchi nasceu em 3 de agosto de 1989 em Nice, na França. Sem mistérios, automobilismo estava no seu sangue. Nascido em uma família profundamente enraizada no automobilismo, seu avô Mauro Bianchi foi um piloto de sucesso nas décadas de 60 e 70, vencendo o Campeonato Mundial de Carros Esportivos em 68. E também, Bianchi foi sobrinho neto de Lucien Bianchi, piloto que já esteve na Fórmula 1 durante 17 corridas entre 1959 e 1968, e que também já foi vencedor da lendária prova de 24 horas de Le Mans, no mesmo ano de 68, mas que infelizmente padeceu no mesmo circuito um ano depois. Com toda essa herança no automobilismo, não foi surpresa que o jovem Jules Bianchi tivesse sua primeira experiência ao volante muito cedo, logo aos 3 anos de idade. Uma paixão facilitada por seu pai, que possuía uma pista de kart. Aos 15 anos, ele já era um profissional, um piloto de fábrica para a equipe de kart de Maranello. Ele se provou em todo o mundo contra os melhores dos melhores, e aos 17 anos, estava sob a gestão de Nicolas Todt, filho de Jean Todt, que tinha uma ligação direta com a equipe da Ferrari na Fórmula 1. Sua estreia em um carro de corrida ocorreu no Campeonato Francês de Fórmula Renault em 2007, e logo no ano de estreia ele conquistou o título com 5 vitórias e raramente ficava fora do pódio. No ano seguinte, em 2008, Bianchi estreou na Fórmula 3 pela equipe Art Grand Prix. Seu companheiro de equipe era o jovem alemão Nico Hülkenberg, que já estava em seu 2º ano na categoria e também no seu 2º ano com a equipe Art. Os pontos altos daquele ano, em 2008, foi a vitória no evento especial Masters of Formula 3, derrotando seu companheiro de equipe Nico em um dia chuvoso no circuito de Zolder, na Holanda. Naquele GP, além de Bianchi e Hülkenberg, também tivemos outros nomes que são conhecidos pelo público, como o australiano Daniel Ricciardo e o kiwi Brandon Hartley, pilotos que conseguiram chegar à Fórmula 1 eventualmente. Além da vitória no Masters of Formula 3, Bianchi terminou o campeonato em 3º lugar, conquistando 7 pódios e 2 vitórias. Em 2009, Bianchi continuou correndo pela Art, mas dessa vez seus companheiros de equipe eram o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Esteban Gutierrez. Naquele ano, o francês foi dominante e conquistou o título da categoria com 9 vitórias e 12 pódios, terminando o ano com 114 pontos. O talento do francês não passou desapercebido, e naquela época já haviam rumores que ele iria substituir Felipe Massa, lesionado após o incidente no classificatório no GP da Hungria de 2009. Entretanto, isso não aconteceu. Massa foi substituído pelo italiano Luca Badoer, péssima escolha por sinal, que não conseguiu sequer sair das últimas posições com a Ferrari. Porém, mesmo que ele não tenha sido substituto de Massa na Ferrari, Bianchi participou de um teste de jovens pilotos para a escuderia em dezembro de 2009. O resultado foi tão impressionante que ele rendeu um contrato com a Ferrari Driver Academy, tornando-se o primeiro piloto da academia de jovens. No ano seguinte, Bianchi teve um ano relativamente discreto. Mesmo que tenha terminado novamente em 3º, ele não venceu corridas, mas esteve no pódio 4 vezes e marcou 3 poles. Jules tornou-se o piloto de testes e reserva oficial da Ferrari para 2011 e foi emprestado à Force India em 2012, participando de 9 sessões de treinos livres. Essa foi uma ótima oportunidade para ele ganhar experiência regular em um carro de Fórmula 1, além de se familiarizar com a rotina de um final de semana da categoria. Bianchi estava realmente pronto para se juntar à Force India na temporada seguinte, em 2013, mas como o dinheiro sempre falou mais alto, isso não foi possível. Entretanto, Bianchi ainda assim conseguiu uma vaga na Fórmula 1. A vaga veio graças a um brasileiro. O piloto Luiz Razia
já era certo na categoria, mas após os patrocinadores do brasileiro não cumprirem com os acordos financeiros com a Marussia, Bianchi substituiu o brasileiro na equipe, que era modesta e herdou seu posto da antiga Virgin. Jules teria o modelo MR02. Bianchi finalmente tinha sua vaga na categoria ao lado de Max Chilton. Embora a Marussia tenha corrido solitariamente no fim do pelotão e Bianchi tenha abandonado nos GPs de Mônaco, Alemanha e Japão, ele terminou à frente de seu companheiro de equipe com todas as corridas restantes, exceto na Índia, e terminou o campeonato de pilotos em 19º lugar, 4 lugares acima de Chilton. Marussia terminou em 10º no campeonato de construtores de 2013, garantindo um tão necessário prêmio em dinheiro. No ano seguinte, muitas mudanças viriam a acontecer na Fórmula 1. As mudanças no regulamento eram referentes às unidades de potência e algumas mudanças aerodinâmicas, que nos entregaram carros com asas dianteiras em formatos bem excêntricos, para chamar no mínimo. Os motores estavam passando de V8 de 2.4 litros para V6 turbo híbridos. Além disso, também estávamos tendo introduções do MGU-K e MGU-H e a retirada do sistema de recuperação, o KERS, que estava presente desde 2011 na Fórmula 1. Com todas essas mudanças acontecendo, uma coisa era certa: consistência e confiabilidade eram peças-chave para as equipes que estavam aprendendo e tendo que lidar com todo um regulamento bastante novo. E na Marussia, esses fatores eram algo muito mais importante, visto que a equipe era uma das menores do grid e uma das que tinha o menor aporte financeiro para se manter. A batalha naquele ano seria com a Caterham, de Kamui Kobayashi e Guido van der Garde. Mais do que isso, a batalha seria principalmente pela sobrevivência na categoria. E já na primeira etapa em Melbourne, justamente a confiabilidade foi contra Bianchi. A eletrônica falhou e praticamente o excluiu da disputa antes mesmo de começar. Felizmente, Kobayashi também não teve o sucesso e abandonou na primeira volta. Na Malásia, Bianchi fez tempo excelente e andou quase 2 segundos mais rápido que seu companheiro Max Chilton e quase 1 segundo à frente de Kobayashi. Depois veio o Bahrein, Hulles novamente foi ousado até demais e acabou tendo penalidades, colocando atrás de Kobayashi. Depois teve Xangai e Espanha. A Marussia estava em terra de ninguém, mas pelo menos haviam triunfado sobre a Caterham. A Fórmula 1 então chegaria a Mônaco. A corrida era importantíssima, Marussia e Caterham sabiam que esta seria a melhor chance de marcar pontos, considerando o quão difícil é o circuito e que os muros estão sempre muito próximos. Bianchi queria sair do fundo do pelotão devido a uma penalidade por realizarem uma mudança na caixa de câmbio. No domingo, Bianchi tinha 78 voltas. 78 voltas para provar o seu valor. 78 voltas para mostrar ao mundo quem era Jules Bianchi. As luzes se apagaram e lá foram eles. Logo na largada, Sérgio Pérez e Jenson Button se encontraram. Isso deu ao francês 2 posições. O safety car entrou na pista. Após seu companheiro Romain Grosjean e o alemão Adrian Sutil aproveitarem a entrada do carro de segurança para irem aos boxes fazer a parada obrigatória, Bianchi ganhou mais 2 novas posições, alcançando o 16º lugar no fim da primeira volta. A corrida parecia caminhar bem para o jovem piloto. Na quarta volta, o atual tetracampeão Vettel abandonou por problemas no turbo da Red Bull. Conforme a corrida se desenrolava, a Marussia recebeu uma notícia desagradável. Bianchi teria de realizar um drive-thru penalty por irregularidades da equipe no grid de largada. E para piorar a situação, a Marussia chamou Bianchi para cumprir a punição na volta 25, após Sutil abandonar a corrida e mais uma vez o carro de segurança entrar na corrida. O problema é que isso era ilegal no regulamento, a manobra que a Marussia realizou. Com isso, Bianchi teria 5 segundos acrescidos ao seu tempo no fim da corrida. E apesar dos pesares, Bianchi estava indo bem, conseguindo ficar próximo do top 10 depois da metade da prova, e até uma belíssima ultrapassagem em uma das Caterhams. Na volta 57, a Williams de Valtteri Bottas quebrou, o motor do carro do finlandês foi embora e com isso Bianchi estava apenas uma posição do tão sonhado 10º lugar. E 4 voltas depois, Esteban Gutierrez bate na curva Rascasse e abandona. Finalmente, Bianchi estava marcando seu primeiro ponto na Fórmula 1, o primeiro ponto da Marussia na categoria desde a sua entrada em 2010. O resultado era pra lá de surpreendente, visto que a Marussia era um carro sem qualquer perspectiva de pontuar, e o que era bom ficou ainda melhor. Na volta 73, Kimi Raikkonen e Kevin Magnussen se estranharam e se tocaram. Com isso, Bianchi subiu para um impressionante 8º lugar, posição essa que o francês cruzou a bandeirada final. Mas com os 5 segundos que tinham a ser acrescentados, Bianchi desceu uma posição e foi para 9º. O impossível tinha acabado de acontecer. Uma Marussia pontuava. Aquilo definitivamente marcava o nome de Jules Bianchi na história da Fórmula 1. Era um pequeno grande feito. Conforme o ano avançava, Bianchi se classificava para o Q2 com mais frequência
isso estava começando a se tornar menos surpreendente. Ele era realmente o único dos 4 últimos que conseguia fazer isso, pelo menos consistentemente. Algumas ótimas performances, como no final de semana na Bélgica e Singapura, reafirmaram os elogios que lhe eram dados. Bianchi tirava leite de pedra. O momento de destaque foi na corrida de Singapura, quando Bianchi cruzou a linha de chegada na volta 60. Essa seria a última vez que ele veria uma bandeira quadriculada. Era 5 de outubro em Suzuka. As condições para o Grande Prêmio do Japão eram extremamente delicadas. A chuva causada pelo tufão Phanfong, que atingiu o país, era tão intensa que o diretor de corrida da FIA, Charlie Whiting, sugeriu que o horário de início fosse alterado em nome da segurança. No entanto, os organizadores recusaram a proposta de Charlie. A Honda, que é a proprietária da pista, queria espectadores nas arquibancadas, e a hierarquia da FIA não queria interrupções na cobertura mundial. Visto que o campeonato estava na reta final e a disputa entre Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg estavam extremamente emocionantes e apertada, com o britânico 3 pontos à frente de Rosberg. Nos bastidores, o mercado de transferências estava bem agitado e rumores ecoavam dizendo que Bianchi teria assinado secretamente um contrato com a Sauber. Por ser protegido da Ferrari, a Sauber, em troca, poderia quitar parte das dívidas. No domingo, dia do GP, o tufão Phanfong deu as suas caras novamente. A corrida iniciou sob o carro de segurança, enquanto os pilotos estavam lutando para conseguir aderência nessa situação tão adversa. Porém, realmente não tinha jeito. A corrida não tinha as mínimas condições para seguir. Na volta 3, a corrida foi paralisada. Depois de 20 minutos de espera, e com condições melhorando um pouco, eles saíram novamente para correr. E finalmente, era a hora. Com a bandeira verde agitada e a prova finalmente em andamento, a grande maioria dos pilotos começaram a parar para trocar para pneus intermediários. Isso levou a vermos Bianchi em terceiro lugar em uma Marussia, algo completamente impensável. Eventualmente, ele foi chamado para os boxes e teria de lutar novamente nessas condições adversas em Suzuka. Mas a chuva voltaria e voltaria com muita força. Isso deixou novamente os pilotos em uma situação crítica de aderência nessas condições tão severas causadas pelo clima. O nível de chuva que caía no circuito japonês estava atingindo níveis intransitáveis mais uma vez. Na volta 40, Adrian Sutil bateu na saída da curva Dunlop. A curva em questão é rápida e um erro ali em pista seca já seria um encontro quase que certeiro nas barreiras de pneus. Mas estava chovendo, e muito. Uma volta depois do incidente com Sutil, Jules alcançou a mesma parte da pista e também teve o mesmo destino, como talvez você se lembre. Porém, havia um diferencial em relação ao que ocorreu com o Sutil. Um trator estava parado no local, retirando o carro da Sauber. Infelizmente, o contato com o trator era praticamente inevitável, dadas as condições da pista. E o infortúnio atingiu o piloto. Uma mistura de erros externos, negligência, imprudência da FIA e péssimas condições de pista resultou em Bianchi colidindo com o trator. A força foi tão grande que cravou 254 Gs. Em outras palavras, isso significava que o acidente gerou um impacto enorme em cima de Bianchi. O carro deslizou em alta velocidade antes de colidir sobre a traseira direita do trator presente na curva, terminando seu percurso alguns metros adiante contra um muro baixo. O piloto bateu o veículo com a cabeça. A traseira da Marussia e sua barra de segurança foram completamente destruídas. Felizmente, todos os comissários presentes tiveram tempo de evitar o carro sem controle. Quando os fiscais o alcançaram, ficou claro que os ferimentos na cabeça eram graves. O impacto foi tão intenso que o trator chegou até levantar do chão. A equipe de rádio perguntou a Bianchi se ele estava bem. Não houve resposta. A corrida foi interrompida de uma vez por todas. O clima no circuito era de apreensão, todos estavam aflitos. Tratores em pistas da Fórmula 1 é algo que sempre vimos até essa época, talvez um procedimento praxe, onde nunca antes houve incidentes assim, mas trago na memória um dia em que uma situação muito parecida aconteceu, Nürburgring 2007. O circuito alemão recebeu uma chuva torrencial de forma rápida e vários pilotos rodaram na primeira curva. Ali quase tivemos uma situação parecida, porém em menor velocidade. O próprio Adrian Sutil, na época pilotando uma Toro Rosso, rodou e quase colidiu com um trator. Bianchi foi levado de ambulância para um centro médico local. Logo foi confirmado que ele tinha uma lesão axonal difusa e passou por uma operação para reduzir o sangramento craniano severo. Na unidade de terapia intensiva ele permaneceu em condição crítica, mas estável, sob ventilação. No Japão e ao redor do mundo, as mensagens de apoio a Jules se multiplicaram, tanto dentro do mundo do automobilismo quanto do público em geral. Forza Jules era algo que todos no automobilismo estavam comentando.
Bianchi chegou a sair do coma induzido e conseguiu respirar sem a ajuda de aparelhos, sendo até mesmo transferido de volta para sua cidade natal, Nice. Isso deu a esperança de que sua condição melhoraria, mas... Dia 17 de junho de 2015, o dia em que a carreira de uma das mais jovens promessas da história da Fórmula 1 estava se encerrando. A pergunta feita sobre um dia Bianchi ser campeão mundial ficará sem respostas. Muitos acreditavam que um dia ele chegaria lá. Talento para isso ele tinha de sobra, como mostrou desde o início de sua carreira, mostrando habilidade em um carro ruim e momentos de brilho. Desde aquele dia sombrio no Japão, múltiplas mudanças foram feitas, todas para melhor. E uma delas, e discutida até hoje, é a introdução do Halo. Mas será que o Halo teria realmente salvo a vida do piloto? Bom, até hoje em alguns fóruns ainda é discutido se o Halo seria capaz de salvar a vida de Bianchi naquele dia. Nas pesquisas que fizemos para contar essa história, encontramos no Reddit e no Quora algumas opiniões sobre esse tema, no qual os comentários são de que Bianchi não sobreviveria, mesmo com o dispositivo já instalado em seu carro. Mas são opiniões de fãs e pessoas que gostam da Fórmula 1. Uma das opiniões que chamou nossa atenção foi do usuário Shinamachi, nos relembrando um outro caso de Henry Surtees. Naquela situação, Surtees, o piloto, foi atingido por um pneu de forma lateral, causando sérios impactos na cabeça, e ali sim o Halo poderia ter auxiliado de forma efetiva. De acordo com um estudo realizado pela FIA, e apenas como referência, usando dados de 40 incidentes, revelou que a chance de sobrevivência foi acrescentada em no mínimo 17% com o uso do Halo. Mas para o caso de Bianchi, será que o dispositivo seria eficiente para poupar a vida do jovem francês? Muitas outras opiniões foram enviadas e todas foram praticamente dizendo que Bianchi não sobreviveria em suas opiniões. Mas isso é um grande exercício de e se. Muitas perguntas ainda ficaram sem respostas quanto ao fatídico dia no circuito japonês. Jules estava dirigindo rápido demais? O safety car entrou tarde demais? Eles deveriam estar correndo naquelas condições? Independente das conclusões que tenhamos, a perda de Jules Bianchi atingiu duramente a comunidade automobilística, especialmente aquelas mais próximas a ele. Mesmo com esse trágico infortúnio, a Marussia lutou por mais uma corrida antes de encerrar as atividades de vez e serem eventualmente renomeados como Manor Racing, e terminaram à frente da Sauber e a Caterham no campeonato de construtores, sua melhor colocação, mas a um custo terrível. O número 17 foi aposentado em sua homenagem, e a Ferrari confirmou que Jules havia sido escolhido para o futuro. Nos últimos 2 anos, ele havia provado que era digno de um lugar em Maranello. E embora Bianchi nunca tenha conseguido assento na Ferrari, seu afilhado Charles Leclerc eventualmente conseguiu um lugar na escuderia e é o principal nome da equipe nos dias de hoje, e ainda busca se tornar campeão pela equipe de Maranello. E lembra que mencionei o acidente de Henry Surtees acima? Ele foi outro que desencadeou a introdução do Halo de fato. Você precisa entender o que aconteceu com esse garoto. O vídeo já tá passando aí na sua tela. Te vejo em 5 segundos.